Muito bem, então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, mais uma vez aqui reunidos para mais uma sequência dos nossos podcasts. Hoje contamos com a ilustre presença, é um prazer, um carinho ter pessoas aqui tão queridas e que também fazem parte dos comitês da SIC. A gente conseguiu hoje reunir o Comitê de Assuntos Técnicos Tributários com o Comitê Trabalhista, o CONTRAB. É uma ideia que surgiu através de uma iniciativa dos comitês de se encontrarem para tentar ver os pontos de convergência, em relação à reforma tributária, às perspectivas, como está funcionando o universo corporativo hoje para essas duas áreas. Tivemos uma reunião extremamente frutífera nesse dia e pensamos, por que não fazer um podcast a respeito? Então estamos hoje aqui, a doutora Jane, que faz parte do Comitê de Assuntos Técnicos Tributários, que nos acompanha, o André Zucco, que é coordenador da diretoria jurídica e do CONTRAB, e aqui o Fernando Guerra também, que está conosco, juntamente para fazer parte desse bate-papo, que a gente vai tentar trazer um pouco dos problemas, das perspectivas e dos vieses que nós temos hoje, onde há uma conexão entre a área tributária e a área trabalhista, e entendemos que o primeiro tema que eu acho que a gente pode abordar e que trata muito bem disso é a pejotização, a terceirização. Então eu queria já passar a palavra para o André, para ele fazer uma introdução aí a respeito disso. Vamos falar um pouquinho de terceirização e pejotização. Muito bem. Muito obrigado, Pablo. Olá, pessoal. Fernando, Jane, prazer estar conversando aqui com vocês. Muito importante essa integração dos nossos comitês, do CONTRAB e do CETAT, e tentar falar dessa integração aí das normas tributárias e trabalhistas. Eu acho que é bastante desafiador. E o tema da terceirização é muito importante e acho que tem total sentido nós estarmos tratando disso aqui hoje. Na verdade, o tema terceirização ele veio à tona bastantemente forte com a reforma trabalhista de 2017, que até então se discutia nas ações trabalhistas, enfim, se poderia se terceirizar a atividade fim ou somente a atividade meio das empresas. E aí, em 2017, isso pacificou. Depois teve algumas discussões judiciais no âmbito do STF para verificar a constitucionalidade ou não dessa alteração legislativa, mas se pacificou no sentido que se pode terceirizar a atividade fim. E isso, num primeiro momento, pareceu um salvo-conduto para que se terceirizasse tudo, E se criou uma falsa ideia de que qualquer atividade poderia ser terceirizada de qualquer forma, com qualquer tipo de pessoa jurídica, e na verdade o que se viu que não é bem assim. Essa legislação ela trouxe uma série de requisitos que autorizam a terceirização, que devem ser respeitados, sob pena de ser considerado fraude, porque o artigo que trata dos requisitos do vínculo de emprego na CLT ele não foi revogado, ele continua em vigor. Então, se houver uma contratação de uma empresa por meio da terceirização, mas que esta relação, de fato, seja uma relação típica de emprego, que tiver os requisitos da CLT para configurar uma relação de trabalho, essa contratação pode ser considerada fraudulenta, pode ser anulada pela Justiça do Trabalho ou mesmo numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, hoje, nós temos um cenário em que as empresas estão terceirizando por N motivos, mas que muitas não estão fazendo da forma correta, e um dos pontos de grande discussão é a questão do MEI, o pessoal utilizando o microempreendedor individual para a contratação de atividades que, na verdade, são típicas atividades de emprego, Fernando? Aí até já queria te ouvir um pouco sobre isso aí na área de RH, como é que está isso nas contratações? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Jane, Pablo, Zucco? Talvez um pouquinho antes, pegando um pouquinho da tua fala, o pessoal está confundindo a possibilidade de terceirizar todas as atividades com terceirizar tudo dentro da sua atividade, são coisas diferentes, Você consegue, não precisa mais ser determinada atividade terceirizável, isso ficou pacificado, então pode terceirizar tudo, mas não todas as atividades. E o que está ocorrendo hoje, por uma série de razões, manter vínculos que se tem com determinada pessoa, porque ela vai trocar de emprego e diz, bom, se me terceirizarem eu fico na empresa,
porque vai ser muito mais vantajoso para o trabalhador, a empresa acaba aderindo porque é mais vantajoso para ela num primeiro momento, e aí o primeiro grande problema, a conta, né? O cálculo atuarial que não é feito, né? É vantajoso hoje. Ao longo do tempo, se a pessoa ou a empresa não fizer uma reserva técnica, né? uma provisão para um futuro, nós poderemos ter um problema. Da mesma sorte, a atração. Hoje, um grande número, e principalmente de médio e alto escalão, os profissionais estão buscando ser contratados como PJ porque há uma vantagem. Só que o amanhã, e a gente costuma brincar dentro das organizações e no direito também, né, de que na hora da contratação é tudo uma maravilha, né? Enquanto é trabalhador, enquanto é funcionário, enquanto é contratado, está tudo certo. Amanhã, ao desligamento, eu passo a ser um ex-funcionário. Como ex-funcionário, aquilo que eu pedi lá atrás, na contratação, pode esquecer ou pode não valer mais. Porque eu não tenho mais um vínculo, então aquilo que eu concordei, não receber um 13º, um férias, fundo de garantia ou alguma coisa, pode vir agora. Tá? E isso também dá para introduzir algumas coisas que aonde a gente está conversando aqui é fértil para a gente trabalhar e conversar sobre isso, que estão na hipótese de fazer pelo menos com um contrato muito bem feito, muito bem amarrado. Hoje quase que o pessoal está utilizando, os mais velhos vão entender, aquele contrato comprado ali na livraria, no centro ali, que é só preencher à mão os dados, né? E aí depois tem o risco. Então tem uma série de mau uso daquilo que há a possibilidade. Então, o Instituto MEI é fantástico. O Instituto contratar alguém através de PJ é fantástico. O problema é o uso que está se fazendo. E quando a empresa te pede e você responde não pode, parece que você é contrário à situação. Não pode para aquela situação. Porque, em tese, né, doutor? Poder pode tudo. O problema são os riscos depois que nós vamos correr, né? E essa questão, Fernando, do MEI principalmente, né? O que acontece? Claro que a empresa muitas vezes pensa assim, bom, mas eu confio na pessoa, ela não vai reclamar, mas tem a questão da fiscalização também do Ministério do Trabalho. E a gente tem observado que o Ministério do Trabalho atualmente está bem rigoroso em relação a isso, e se ele chegar numa empresa, fiscalizar, verificar pessoas trabalhando lá continuamente na condição de MEI com características de empregado, ele pode caracterizar o vínculo e determinar no prazo de 5 dias para que a empresa registre os contratos de trabalho sob pena de multa e registrar retroativo, né? E essa questão da atração, né, o que eu verifico que as pessoas tentam fugir do contrato de trabalho, e aí quero já fazer o link para a gente chegar na questão tributária, né, trocar uma ideia com os colegas do Comitê Tributário, é porque a visão que as pessoas têm, pelo menos o que eu vejo assim no dia a dia, é que a empresa, no contrato de CLT, entende que paga muito o salário e o empregado entende que recebe pouco. O empregado, ele entende que poderia receber mais, a empresa até entende que poderia pagar mais, mas não consegue. E onde é que está esse desequilíbrio? Está na carga tributária. Então, as pessoas hoje tentam fugir, tanto o contratante como o contratado, da questão da carga tributária de um contrato CLT. Porém, pelo que a gente já conversou, agora a questão da contratação da pessoa jurídica também, né, vai começar a ter uma carga tributária. Então, talvez essa válvula de escape deixe de existir logo mais. E eu queria ouvir de vocês essa questão também, né, como que fica as contratações de empresas terceiras, porque daqui a pouco já não vai mais ser vantajoso nem no cenário de PJ. Estamos aí, né, Pablo, há 14 meses do início da vigência da reforma tributária. Então, as pessoas não estão realmente se dando conta que está aí, né? Tem muita gente deixando para organizar a casa ou para fazer o dever de casa, daqui, sabe? Os meses passam muito rapidamente. Então, nessa questão que tu levantaste, Zuco, o que a gente vê, será que, de fato, essas pessoas que têm PJ, que têm MEI, colocam na ponta do lápis se realmente é mais vantajoso? Né? Porque a partir do momento que tu não estás recebendo 13º, tu não estás recebendo o FGTS, tu não estás recebendo 1/3 de férias, ou não tem direito a férias muitas vezes, né? Não tem, né? Realmente vale a pena.
E eu acho que, acima de tudo, eu acredito que, acima de tudo, quando as empresas começarem a perceber que o crédito, né, como nós vamos entrar num regime de não cumulatividade ampla, né? Talvez não seja exatamente, não vai permitir o crédito da forma com que deveria acontecer. Eu acho que isso também vai repercutir, né? Isso também provavelmente vai repercutir na contratação desse tipo de pejotização. E eu vejo assim, além do MEI, não tem só a questão do MEI, me preocupa muito uma questão que de vez em quando eu ouço falar, que é a questão das cooperativas aí sendo contratadas, né? Pior ainda. Isso assim, as pessoas não sabem nem aonde elas estão inseridas, que tipo de organização, que entidade elas estão inseridas. Se aquela cooperativa que eu pertenço está cumprindo com as obrigações, não está cumprindo com as obrigações, né? Eu tenho um pouquinho de história no direito do trabalho, então algumas coisas eu acabo puxando da época que eu realmente também ainda trabalhava na área do direito do trabalho. E essas situações as pessoas não se dão, as empresas não se dão conta realmente do passivo que estão criando, como tu falaste, Guerra, assim, pelo menos provisionar, pelo menos. Né? Eu acho que a reforma trabalhista vai para as empresas que estão fazendo o dever de casa, elas vão conseguir enxergar realmente qual é o benefício ou não em relação a essas pejotizações, né? Eu vejo uma série de problemas, né? Eu vejo uma série de problemas convergentes e poucas soluções, né? Mas o que me chama a atenção também, ainda falando do trabalhista, né, é que antigamente, posso estar errado, e os colegas me corrijam que são da área, antigamente nós tínhamos uma grande vontade das empresas contratar nessa modalidade para reduzir o custo sobre a folha, certo? Empresas do lucro, vamos entrar na técnica, um pouquinho do lucro presumido, porque as empresas do lucro real têm uma boa vantagem em contratar CLT, porque vai lá e desconta como despesa dedutível. Isso aí a gente sabe. Só que agora eu tenho visto e tenho notado uma vontade do empregado, porque tem uma coisa engraçada que me parece assim, vamos fazer uma analogia com a nossa vida aqui brincando, né? Tem certas pessoas que namoram a vida inteira e não casam porque tem medo de casar. Eu tenho um amigo meu que diz, Pablo, eu não vou casar porque eu nunca quero ser divorciado. Eu não quero assinar divorciado. Então eu não vou casar. Eu disse, cara, mas isso é uma grande bobagem. Ele falou, não, mas eu não quero casar. Parece que a juridicização de uma relação, ela cria uma ruptura emocional nas pessoas que é para sempre. Não, nada é para sempre, pelo amor de Deus. Bom, fazendo uma analogia então agora para o nosso debate, tem muito empregado agora que não quer ter uma carteira assinada porque acha que é algo muito engessado, é um problema. Então eu tenho visto que as pessoas também querem essa pejotização, né, ter esse lado. E eu queria entender de você se existe de fato uma dificuldade em contratar mão de obra formal, se as empresas são obrigadas muitas vezes a contratar em cargos de alta gestão, por exemplo, pessoas jurídicas, que aí vem apimentar o debate tributário. Minha ideia hoje é só riscar o fósforo e sair correndo, né? Então eu quero muito fazer isso. E além disso, tentar entender com vocês o que vocês enxergam da dinâmica do futuro do trabalho. Porque, veja bem, não adianta nada os nossos congressistas e o governo e o nosso país criar legislações para uma outra realidade que não é do nosso país, né? Como é que vocês enxergam essas contratações hoje, não agora pelo viés do empresário, mas pelo viés das pessoas? Bom, eu vou só fazer um comentário antes de passar para o Fernando, que é um especialista aí na área. A questão da cooperativa está voltando mesmo, né? Realmente é uma questão bem interessante essa, né? Das cooperativas, né? E aí a questão da pessoa, né, Pablo, não querer se comprometer, né? Antigamente, né, Fernando, o pessoal fazia assim, quando ele ia para uma empresa, que ele ficava meio assim, ele dizia, não quero sujar minha carteira, né? Usava essa expressão, né? Eu não queria ficar pouco tempo, né, na empresa, então não queria dessa forma. Inclusive, a ficar mais para poder ter um tempo mínimo de contratação. Isso, para não sujar a carteira, né? Mas eu acho que, claro, a gente entra numa discussão também, né, Pablo, de geração, né, de conflitos geracionais, enfim, da pessoa não ter esse compromisso do casamento, né? Muito embora eu diga para os clientes que o efeito jurídico é o mesmo, né? No união estável, quer dizer, e até para poder se desvincular também vai ter que
principalmente se tiver filho menor, vai ter que passar por um processo judicial, enfim, é outro tópico para um outro podcast talvez, mas uma coisa que eu percebo é a questão também que as pessoas não se dão conta, a questão previdenciária também, né? Então elas não fazem o recolhimento como deveriam fazer como empregador, como né, o empresário, assim, por exemplo, tem uma PJ ali, teria que fazer os recolhimentos, muitas vezes não fazem corretamente, se fazem numa base muito baixa e não tem toda aquela questão da garantia previdenciária, né? Muitos podem pensar, não vou me aposentar, vai demorar um tempo, mas aí é que tá, fica doente, né? Possibilidade, e não se dá conta. E aí, até nós comentamos no grupo da diretoria jurídica, teve uma decisão recente do STJ, que reconheceu uma terceirização de forma ilícita e obrigou o tomador de serviço a fazer todos os recolhimentos previdenciários, né? Então, isso vai impactar financeiramente, né, numa empresa. Exatamente. Então, eu acho que a questão da pessoa, e já passando para o Fernando, muitas vezes a empresa ela acaba ficando refém porque ela não consegue muitas vezes promover essa pessoa, dar aumentos de salário, porque muitas vezes o empregado não quer. Eu já tive situações de clientes que me disseram que o empregado não queria fazer hora extra, porque se ele receberia mais, ele ia cair na faixa maior do imposto de renda. E no líquido ele acabava recebendo menos, ou menos não, ou muito pouco a mais, e não compensava. Ele fazia o esforço maior, né? E a questão de aumento também de salário, de promoção da empresa também acabava barrando. Então ele acaba preferindo ir para uma outra empresa que contrata ele como PJ. Então eu vejo e concordo com o que tu falou. Hoje a vontade está vindo muito mais das pessoas contratadas do que para a própria empresa, né? Basicamente é isso. Não sei se o Fernando concorda. Fizeste uma síntese de muitos problemas, né? Quando há a possibilidade, quando a legislação ou a prática começa a abrir caminhos, as pessoas vão buscando aquelas alternativas. Tem um problema geracional, ninguém mais quer estar amarrado, não quer estar preso muito tempo a uma organização, e se isso for de uma forma mais simples, que não precisa de um contrato e tudo mais, tem uma série de coisas. Mas, olhando o mercado de trabalho, nós não vamos falar de contratação, de mão de obra, porque isso a gente só muda os endereços, está muito ruim, não está ruim, está muito ruim, em todos os segmentos, em todos os setores, contratar está muito difícil. Falta... E aí a gente pode fazer um outro podcast só para ver os motivos do porquê da falta. Porque os benefícios assistenciais são ad eterno e é muito mais barato para mim, enquanto esforço, é mais barato ficar no benefício assistencial. Ganho menos, não tenho fundo de garantia, não tenho terço de férias, não tenho 13º, mas eu estou livre, eu não preciso cumprir jornada de trabalho, não preciso ter um chefe, um gestor me buzinando, uma série de coisas. Posso fazer uns bicos, né? E aí vai pintar uma cerca, vai capinar um lote e cortar uma grama, ele vai ganhar muito mais. E se ele tiver ainda 2, 3 filhos que estão no colégio, e nosso problema é o assistencialismo ad eternum, não momentâneo, né, que precisa, é necessário e tudo mais. Então, esse é o problema. E as pessoas se acomodam com isso. Então, a legislação, que muitas vezes é feita para outros momentos e não para o momento que a gente vive, acaba propiciando esse tipo de coisa. As empresas se sentem compelidas a contratar um PJ, até numa competição. Imagina eu tirar alguém de uma outra organização que já está ganhando, vamos pegar hipoteticamente aqui 100 dinheiros, eu preciso para tirar ele de lá, pagar esses mesmos 100 dinheiros e mais algo que propicie que ele venha trabalhar comigo. E como é que eu tenho essa capacidade se o mercado não tem tanta diferenciação? Então, eu vou achar uma forma de poupar na outra ponta. Eu consigo dar uma parte do que eu pago de impostos e encargos para ele, pago um pouco menos e todo mundo sai ganhando. Ou seja, eu contrato aquela mão de obra que está difícil e eu consegui achar e ele me disse, não, se for PJ eu vou trabalhar contigo porque aí a gente faz um cálculo desses encargos todos, tu poupa um pouco, eu ganho um pouco. E aí quem vem trabalhar não faz a conta, porque imediatamente ele está, mas ele não recolhe o INSS dele, ele não vai ter o fundo de garantia o dia que o contrato de trabalho dele terminar. Então há uma aproximação de vontades. A empresa em contratar, numa dificuldade de contratação de mão de obra,
E o trabalhador de encontrar um meio de ganhar mais e ainda não ficar amarrado por uma contratação que hoje ele já tem e que ele não teria condição de trocar porque as empresas não estão assim. Antigamente fazia muito, né? Não, eu vou buscar o Pablo, então é os 100 dinheiros dele mais 20%, então vem ganhar 120. Porque eu colocava na outra ponta no preço do meu produto no final e hoje não dá mais. Pelo menos em regra, eu tenho que, do preço que vai ter que continuar igual, independente dos custos, e eu tenho que mexer no meio aqui, né? Eu compro e vendo, e no meio eu tenho que trabalhar. Antigamente não, joga mais 20 lá que alguém paga essa conta. Hoje não tem mais isso. Cada vez está trabalhando dentro. E o Fernando, tu falou um assunto aí da atração, né, de trazer, e aí eu acho que a gente pode fazer um gancho também com a questão tributária, é que muitas vezes nesse pacote aí tu acaba oferecendo alguns benefícios mesmo para a pessoa jurídica, e me parece, pelo que a gente já viu, que tem alguns impactos também, né, Pablo, nessa questão de benefícios que são oferecidos para o contratado ali, enfim, né? Não, agora sim, agora a gente pode pegar essa panela, que já está cheia de ingredientes, e botar pimenta. Mas não é botar um pouquinho de pimenta, é botar uma massa de pimenta malagueta para a gente piorar a situação, né, Jane? Sem dúvida. Porque o que eu vejo agora para tentar colocar agora os termos tributários de tudo isso, né? No meu ponto de vista, modestamente falando, as pejotizações vão se tornar inviáveis para alguns segmentos e algumas atividades. Tá? Podemos começar da seguinte forma: o pejotizado e o pejotizador. Vamos brincar? Perfeito. Tá? O pejotizado, ele não está preparado. Ele é um empregado. Sempre foi. E aí, do dia para a noite, tu procura um contador, que é uma outra questão que a gente pode ter um outro debate sobre isso. Tu procura um contador, cria uma personalidade jurídica, emite notas fiscais e eu vou te pagar o teu salário dessa forma. Normalmente esse camarada está no regime simplificado, no Simples Nacional, certo? E as empresas mantinham essa estratégia, afora agora essas questões pessoais que a gente está tratando, de carteira, de se sentir amarrado ou não, como um ganho que, para esse cara aqui eu não vou pagar insalubridade. Muitas vezes é um gerente de planta que está lá no meio da fábrica, numa cabine de pintura, que eu acho que tem insalubridade. Não vou pagar insalubridade para esse cara, consequentemente meu FAP reduz, não vou pagar 13º, reflexos e tudo mais, está tudo certo. A estratégia da empresa era uma economia tributária muito simplória. E agora com a reforma tributária, a estratégia ela não vai ser só na ponta do pejotizador, vai ser na ponta do pejotizado. E aí, o que eu penso que vai acontecer? Não só para as pessoas físicas que prestam serviços dentro das empresas, mas para aquela terceirização de polimento, aquela terceirização de montagem de peças, aquela que faz lá no fundo do quintal, lá no bairro tal, que leva lá um monte de peças e só fica montando peça o dia inteiro. Isso vai mudar, né, Jane? Sem dúvida, né, Pablo? Porque é uma situação de que, com a reforma tributária, a gente vem insistindo muito, né, de uma forma geral com as empresas, que exercícios elas estão fazendo para realmente trabalharem na sua carga tributária a partir do início da vigência da reforma tributária. As empresas não estão pensando muito nisso. Poucas as empresas que estão pensando que realmente qual é o exercício que tem que fazer. Vamos chamar o contador, vamos trabalhar junto, vamos fazer análise, vamos ver o que vai impactar isso. E como eu havia falado anteriormente, eu acho que as empresas vão começar a se dar conta de quanto isso realmente pode repercutir com a questão da não cumulatividade. Para mim é fundamental essa questão de eu emito uma nota como MEI e não vou ter crédito, né? Quer dizer, pelo menos é o que está se desenhando por aí. Ou eu sou uma empresa do Simples, né, do Simples Nacional, e estou sendo contratada por uma empresa que vai estar no regime do presumido, do geral, mas o IBS, a CBS, toda ela vai ser não cumulativa. Então eu preciso de fato ter algo para poder realmente deduzir da tributação, né, que vai acontecer ao final, e o pejotizado, na verdade, o pejotizado, se ele está nesse regime, vai impactar sobremaneira. Para ajudar o pessoal de casa nesse tema, vamos botar. É muito técnico, né? Vamos botar algumas coisas aqui na mesa para poder ajudar a construção do raciocínio, que é o seguinte. Hoje nós temos 3 regimes de tributação das empresas. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tem o lucro estimado, que a gente nem fala no arbitrado, isso aí deixa para um outro podcast. Para o lucro real,
Eu acho que não muda muito. Porque hoje, o lucro real, a folha de pagamento é mais vantajosa que o pejotizado. Exato. E o pejotizado vai gerar um crédito e ainda uma despesa dedutível, vamos brincar? Então vamos deixar essa fatia que é pequena de fora. Vamos pegar a grande fatia das empresas de Caxias e região, que é o lucro presumido. Mas, Pablo, mesmo no real, vai acontecer uma desvirtualização, eu acho, na questão do crédito. Ok, pode deduzir a despesa para apuração, mas isso daí nós estaremos tratando de IRPJ e CSLL, né? De CBS, a CBS e IBS, na verdade, para o pagamento desses dois tributos, vem a contrapartida do crédito, né? E aí que vem o detalhe, porque, olha só, veja bem, as empresas do Simples Nacional, elas vão passar a gerar crédito integral, o que antes não era bem assim. E a empresa do lucro presumido, pela reforma tributária, pela não cumulatividade plena, está lá no artigo 28 do PL 68, vai ter o seguinte, tu pode tomar crédito. Então agora o sistema crédito débito é para ser pleno. Mentira, não vai ser assim. Mas vamos brincar que estamos prometendo que sim, né? Pois bem, a empresa que emite uma nota do Simples hoje vai estar numa faixa de 13, 14, 15, 16, lá nas alturas. O regime geral do IBS e CBS foi projetado inicialmente no última live do governo em 26,5 de novo. Só que o pessoal da Fazenda e o grupo de estudos do Senado está projetando uma alíquota real em torno de 29,39, 29,9. Quem legisla e quem entende cálculo. Exato. Basicamente. Só que quem legisla está botando na mesa que tem que ser 26, que a gente não pode ser o IVA mais alto do mundo. A gente tem que estar abaixo da Hungria e de alguns outros países escandinavos que são altos. Pô, eles podem, claro. Não vou nem entrar no detalhe, né? Veja bem, então, se eu estou no lucro presumido, sou pejotizado, estou no lucro presumido pelo regime geral, eu saio de uma alíquota de 15,33 para uma alíquota de 26,5. Ou seja, um soco no estômago, certo? Se eu sou do Simples Nacional, eu mantenho a minha alíquota de 13, vamos brincar, tá? Porque vai ser mantido o regime do Simples Nacional, é importante que o pessoal saiba que ele é mantido na sua integralidade, mas eu gero crédito dos 13. Eu gero crédito pelo recolhimento. Pelo meu recolhimento. Para que eu possa gerar crédito completo para o meu tomador de serviços, eu tenho que estar no regime geral. Para eu estar no regime geral, eu saio da minha alíquota de 13 e vou para a minha alíquota de 26,5. Então, qual é a conta que os empresários vão fazer? A partir de agora é mais vantajoso eu ter um prestador, um pejotizado, pelo regime geral, para eu poder usufruir de todo esse crédito, ou CLT. Porque se eu tenho o prestador do Simples, que eu vou pagar uma banana para ele, vou ter só um pedacinho do crédito, eu vou perder competitividade pelo meu concorrente que eventualmente está no lucro real ou não e pode fazer esse crédito na plenitude e ainda mais, não do Simples, que não é pleno, né? Usar a questão do IR para despesa dedutível. Exatamente. Ele tem um duplo benefício fiscal porque o IR vai ser mudado e não está na mesa, né? Então, eu entendo que quem souber fazer conta vai repensar a pejotização. E o pejotizado vai começar a ter que ter no seu planejamento estratégico, hoje não existe. Ele vai ter que ter toda uma estrutura, né, empresarial, de fato, né? Exato. O que a gente percebe, né, Pablo, nas conversas que a gente tem, é que assim, os empresários, os empreendedores, empresários, eles têm que chamar o contador, tem que começar urgente, já estão atrasados para isso, né? Ontem eu li até um comentário, eu acho que foi do Jeff Bezos, que diz assim, que se você esperar para ter 90% das coisas redondinhas, né, para começar a projetar alguma coisa, você está atrasado. Com 70% das regras, você tem que sentar e trabalhar. Mas vamos combinar, te interrompendo um pouquinho, de que isso, infelizmente, falar aqui dentro da casa assim, eu nem deveria falar isso, né? Normalmente é isso que acontece. Mas a gente para tudo, nós temos que, obviamente, trabalhar na contramão disso. O que eu quero dizer? É que, como via de regra, a gente acaba se preocupando quando amanhã eu tenho que pagar a conta. E eu tenho 1 ano, 2 anos para trás para começar. Como que eu faço para minimizar esse impacto? Como eu tenho que me preparar? Só que eu vou começar a me preocupar quando efetivamente a conta bate
e aí eu nem sei como é que aquela conta está constituída, como regra geral. Eu estou colocando todo mundo no mesmo panelão, e aí sai todo mundo esperneando, berrando, gritando que é um absurdo, só que esse absurdo já está posto há muito tempo. Já está posto. E a gente, então, bom, se o tombo é inevitável, o que eu posso preparar? Eu posso botar um colchão lá, posso botar uma roupa inflável, alguma coisa para me preparar para o tombo. Só que eu vou me preocupar com isso depois do tombo. Não, e não só isso, o pejotizado, ele não tem cultura empresarial. Nenhuma. Ele não conhece esse negócio. Então a pessoa jurídica permite nota, né? E antes de passar a palavra para o André, eu vou tirar a pimenta malagueta agora nessa panela e botar curry extra forte, aquele indiano terrível, que é o seguinte: a reforma tributária prevê uma responsabilização muito clara em relação aos recolhimentos dos tributos. O que nós tínhamos antes? Você quer fornecer para uma grande fabricante de automotivo, uma Ford, uma GM, ela vai te pedir uma lista gigantesca de documentos para ver a tua conformidade. Ok? Esses nossos pejotizados, ou aquela terceirizaçãozinha que a gente estava comentando, naquela empresinha que vai fazer só a montagem e o polimento da peça para mim, eles não têm essa organização. E nós começamos a trabalhar com algo que no Brasil a gente não tem dimensão e não sabe pautar, as grandes empresas sabem, que é o custo de transação ou custo de conformidade. Porque esse pejotizado vai ter que começar a organizar a sua casa. Por quê? Porque se o recolhimento do IBS e da CBS dele for deficitário, o tomador vai ser responsável pelo recolhimento. Então, além da responsabilidade trabalhista que nós temos hoje, a tributária vem por cima fortíssimo nesse sentido. E aí o que me parece é que as empresas vão começar a pensar em fazer pequenas auditorias para essas pessoas, dizer, cara, tu tá recolhendo direitinho, tu tá pagando, e muitas vezes o cara não tá, nem sabe o que o contador faz, e isso é custo. Só que a gente, no Brasil, a gente lida com custo de manufatura. As grandes empresas não só, mas o pequeno e médio ele só pensa no custo de manufatura, e nós temos um custo de transação. Quanto que o contador vai cobrar desse pejotizado, e quanto ele vai custar de fato para o pejotizador, em função desse custo. E quanto vai custar para esse pejotizador ter uma contabilidade, uma auditoria, um advogado interno que vá fazer essa linha. Gestão, né? A gestão. Porque se esse terceirizado der no pé e não recolher nenhum pila de imposto, pela regra que nós temos hoje na parte que fala sobre a fiscalização do IBS e CBS, esse cara aqui vai ser responsável tributário. Mas o cara que não conhece nada aqui vai te fazer a pergunta, então, Pablo, mas a reforma não era para simplificar tudo isso? E tu tá me dizendo que tá piorando? Olha só. Desculpa, é fácil explicar. No Brasil a gente tem um problema. Nós temos leis europeias para um país africano. Sem dúvida. Né? E tem um teórico que chama Rod Coase, que ele é um economista da Escola Econômica de Chicago, Universidade de Chicago, que ele tem um livro que chama Afirma o Mercado e o Direito. E ele criou uma linha juntamente com o Richard Posner, que é um ex-ministro lá da Suprema Corte Norte-Americana, que criou a análise econômica do direito, que é algo que os norte-americanos utilizam muito na sua linha do common law. Certo? E eles trabalham a questão dos custos de transação, e ele tem uma frase que eu acho fantástica, que não é só dele, é de um filósofo anterior a ele, que diz o seguinte: os nossos congressistas deveriam legislar e pensar no mundo como ele é, e não no mundo como ele deveria ser. Não no mundo perfeito. E nós pensamos sempre no mundo como deveria ser. Então, para te responder, eu vou parafrasear Ariano Suassuna. Né? Que diz ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso em relação à simplificação. Né? Mas, de fato, né, Jane? Não vai simplificar, gente. Nós vamos ter um período muito difícil pela frente, até 2032. Eu acredito que vai ser um período de muita turbulência, muita acomodação aí das melancias na carroça, e quem não estiver preparado vai sentir. Eu ouvindo vocês, né, e quando vocês colocam assim, a empresa vai ter que se repensar se ela vai manter a contratação da PJ ou se vai contratar como CLT, né? Só que aí fiquei pensando, né, nós temos situações já consolidadas, né, relações que estão sendo tratadas de trato continuado, né? Então, por exemplo, para
Uma coisa também que a gente não falou, mas que é importante sempre lembrar, na lei da terceirização existe uma quarentena, né? Então as pessoas não podem dormir CLT e acordar PJ dentro da mesma empresa. Ela precisa respeitar essa quarentena que é de 18 meses. É um Então a pessoa não pode simplesmente ser desligada da empresa e ser orientada a abrir uma PJ para fazer o contrato no dia seguinte. Isso a lei não permite, isso é uma fraude. Isso é objeto de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, e também, obviamente, se tiver uma reclamatória, essa contratação vai ser considerada ilegal. Mas aí o processo reverso, como é que fica, né? Então, isso é para contratar de CLT para PJ, tem que ter essa carência. Agora, quem é PJ e eu quero, então, seletizar, né? Contratar como CLT, como é que fica? Será que eu não vou estar reconhecendo sendo vínculo, né? que a relação até então era de emprego e eu só estava mascarando ela? Como é que eu faço, né? Então, esse vai ser um grande problema, né? Porque as pessoas nesse movimento podem se perder muitos profissionais bons, porque a empresa vai ficar no risco. Quer dizer, bom, eu tinha um contrato de PJ de 3 anos aqui em vigor. Ele já não é mais possível, plausível, vantajoso por conta dessas questões todas que o Código Tributário. Eu vou contratar essa pessoa, ou essas pessoas, se tiver mais de um, também a gente está falando, pessoalizando, né? Mas pode ter mais pessoas, né? Sim. Vou contratar como meus empregados. Mas elas vão continuar fazendo a mesma coisa que elas faziam, no mesmo local, né, no mesmo horário. E aí, será que eu não estou com isso trazendo um passivo também trabalhista, né? Entendendo que aquela relação já era de vínculo, né? Mais uma pitadinha, né? E como número duro, vamos dizer assim, ganhando menos. Sim, ganhando menos. Porque os 5 mil por mês que ganhava na nota, ele não vai ganhar 5 mil como trabalhador CLT, né? Exatamente. Vai ter que ser menos, porque senão o contratador vai dizer, não, só porque tu vai me custar muito. Exato. Em cima dos 5 mil eu te pagar fundo de garantia, 13º, férias, vai custar muito. Então eu tenho que te pagar 4. Opa! Aí estou fazendo até mais Sim, é mais um problema para uma reclamatória. E contratou me pagando menos. Sim. Não, e eu queria fazer um exercício. Vamos fazer um exercício financeiro aqui de contratação para a gente poder provar o nosso ponto aqui em relação às dificuldades e até a inviabilização dessas pejotizações. Olha só, eu sou empresário, certo? Eu pago 100 dinheiros para um pejotizado, né, antes da reforma, agora pensando no pós-reforma. Tá? Ele está no Simples, ele tem uma alíquota de 10%, não é? Muito mais alto, certo? Serviços geralmente é mais alto. É mais alto, né? Tá, tudo bem. Eu vou para facilitar a conta. Vamos lá. Eu vou me creditar. Então tá, olha só, peraí. Eu pago para ele. Se eu pagar todos esses 100 dinheiros e ele tá no regime do Simples, eu vou me creditar um pedacinho. Então o resto se tornou custo. E eu sou do lucro presumido. Não faço nada com esse custo. Em contrapartida do lucro real, a gente já planificou e deixou esse grupo fora. É custo. Pô, como é que eu vou eliminar um custo? O empresário está sempre querendo eliminar custo. Amigão, tu quer continuar trabalhando comigo? Tu vai para o regime geral. Tu sai dos 10, tu vai para 26,5. Eu vou te pagar tudo, eu credito tudo. Consequentemente, a fatia desse cara reduz. Mas o empresário vai dizer o seguinte, não, mas não te preocupa. O carro, a escola dos teus filhos, o telefone, o plano de saúde, eu pago por fora. Eu pago usufrui. Eu não coloco na nota para ti. Então, esse desconto tributário que tu vai ter, eu vou te pagar em benefícios flexíveis. O problema, né, Jane, é que na reforma tributária, esses bens considerados de uso e consumo pessoal exigem recolhimento do IBS da CBS. Então, por exemplo, eu vou te dar como computado. Tu vai me pagar, tu vai entrar no regime geral, tu vai pagar 26,5 para poder acreditar 26,5 e eu eliminar esse custo. Resolvi meu custo. Vou acreditar tudo, tá ótimo, eficiência tributária nas alturas. Mas como tu vai ter uma perda aqui, porque em vez de tributar 10, vai tributar 26,5, essa diferença eu vou te dar. Abastecimento do teu carro, o aluguel, se tu for um cara que mora fora e vai vir para Caxias, escola para teus filhos, mas eu não vou pagar isso na tua nota. Eu pago direto para esse prestador. E aí tudo isso esse prestador, ele vai exigir o recolhimento de IBS, CBS e não gera crédito.
E além disso, tudo isso são pontos que vão servir para reconhecimento de um vínculo de emprego, porque se tu contrata uma empresa, esse tipo de benefício é típico de uma relação de emprego. Pessoalidade. Né? Então, tu vai ter dois problemas. Esse tributário e tu tá abrindo um flanco também trabalhista que até então não tinha, né? Ou estaria minimizado. Tu tá aumentando amplificando o risco trabalhista. Eu tenho visto ainda algumas situações que me chamam a atenção, que é mês com uma atividade X, mas presta um serviço com isso é um problema diário. Como que as empresas realmente são coniventes nesse sentido de eu sou um MEI que, sei lá, eu não pedreiro, né? Eu tô lá escrita, mas na verdade eu tô lá na empresa prestando um outro tipo de trabalho e as empresas aceitam notas. Isso acontece muito na questão do representante comercial, né, que tem lei própria e tal, e só que as empresas de representação comercial não podem ser MEI. Né? Não, mas eu acho que nem pelo faturamento, né? Exato, e aí então o que eles fazem? Eles fazem um MEI de promoção, de vendas, ou coisa assim, e aí tu não tem como tu fazer um contrato de representação comercial se a pessoa não é representante, aí tu faz um contrato de prestação de serviço, aí numa eventual rescisão ele vai querer receber aquele 1/12avos. Faz prova de que ele era representante de 1/12avos, mas que aquilo está dentro da lei do representante. Então, gera uma série de discussões. E isso é uma prática, isso é uma realidade, aí falo, né, por nós aí do trabalhista, que é bem comum. As pessoas querem fazer um contrato, quando tu pede a documentação que apresentam, ela não está adequada ao escopo do contrato. E aí a gente orienta, né, e diz, olha, não tem como, né? Porque, Zuco, mesmo na contratação de terceiros, pelo que eu lembro, a empresa que contrata, ela é obrigada a fazer uma fiscalização em relação a algumas obrigações. Sem dúvida. E as empresas, eu acho que não... Essa questão da gestão de terceiros, claro que é uma conformidade que tu havias falado. Como o Pablo falou, a questão tem vários públicos, né? Então, assim, as grandes empresas que se terceirizam limpeza, vigilância, alimentação e uma série de outros serviços, ou mesmo esses serviços de manufatura, enfim, elas têm geralmente um departamento que faz toda essa gestão, né, de terceiros, exige documentação e tal, mas o grande público dessas empresas, elas dificilmente fazem. Muitas não fazem nem com advogado, né? Muitas vezes, quando muito... contrato. Muitas vezes não fazem nem contrato. A maioria, assim, a gente pega de situações de reclamatórias, não tem nem contrato, tem uma nota, e às vezes a nota nem é da pessoa, é de uma empresa não familiar. Entendeu? Essa é a grande realidade, né? Porque existe o risco, além do risco trabalhista, tem o risco tributário aí, né? Na questão de que dos pagamentos serem ou não glosados também pelo fisco federal, ou estadual, que seja, mas geralmente federal, né? No sentido de que, não tem contrato. Está apresentando ou está inscrito no MEI como pedreiro e é um soldador. Isso. Né? Completamente divergente daquela atividade que está vinculado com aquela atividade que está emitindo a nota. E aí agora vamos piorar a situação, é a questão do pagamento. Porque, digamos então que o cara optou, não, para minha estratégia empresarial, fiz contas, faz sentido prejudizar. Ok, pode ser que aconteça. Eu acho que vai diminuir uma grande fatia. Né? Para mim, as empresas mais competitivas vão ser aquelas que conseguirem contratar a CLT e manter essa CLT. Vai ser um desafio para a gestão de pessoas. Tá? Mas vamos lá. Mantive a pejotização, ok. A reforma tributária, né, Jane, ela prevê alguns métodos de recolhimento. Tem o split inteligente, que a gente trouxe, o split payment, que é segregação de pagamento, mas a gente adora terminologia em inglês, né? Então, deixa a Cíntia Chagas nos xingar até a última geração, né? Mas enfim, deixa para lá. O split payment, ok. Aí o pagamento ele é segregado ao mesmo tempo, ou seja, aquela pequena empresa que usa o seu fluxo de caixa ou se financia com tributos para ir lá e pagar a conta de luz, pagar a escola do filho, vamos pegar o pejotizado, certo? E depois, no final do trimestre, o contador vai dizer o seguinte, tem um impostinho para recolher, ele já refez o caixa. Com o pagamento split, isso desaparece. Ele vai receber o líquido e ponto, ele já vai recolher antecipadamente. Esse é um caso, mas cá para nós, o nosso pejotizado não vai ter uma maquininha de cartão.
Ele não vai participar de um IP, de um sistema de pagamento, ok? Ele vai recolher o próprio tributo. Vamos chamar assim, através do sistema do XML já sai ali o sistema de pagamento. Só que o tomador do serviço só vai creditar se esse aqui recolher. Efetivamente recolher. Não é a emissão da nota, é o pagamento. É o pagamento. A outra opção que tem é o próprio tomador pagar o imposto por esse cara. O que também gera um custo de transação e um atrito, porque ele vai ser o seguinte, cara, é como se eu vou te reter na fonte. Exatamente, e eu acho que a tendência é essa, para as empresas efetivamente não correrem o risco de serem responsabilizadas, né, pelo não pagamento do prestador de serviço, que pode não estar recolhendo tributo, mas eu estou tomando crédito. Então, se eu quero tomar o crédito, eu vou ter a garantia que o tributo está recolhido. Mas cá para nós, para o pejotizado, vem cá, se eu vou receber só o líquido, vou ter retenções e a minha nota fiscal não vou receber cheia, por que eu vou ser pejotizado? E para o pejotizador, se eu tenho que reter e eu não vou conseguir, se ele estiver no simples, no regime geral, vou conseguir crédito total ou vou ter dúvida em relação ao crédito, por que ele não vai ser SLT? Então me parece que o estudo da pejotização ele vai deixar de ser o que a gente hoje tem, que é uma maçaroca que todo mundo faz, e vai passar a ser algo de planejamento estratégico que o pejotizado, muitas vezes o pejotizador não tem, né, Jane? A pequena e média empresa é muito mal educada, não no sentido ruim da palavra, mas não tem uma educação tributária para se preparar para um sistema que está vindo por aí. Mas a gente falou antes, né, da provisão para um eventual reclamatório, quer dizer, se a grande maioria não tem nem esta preocupação com a parte trabalhista, que dirá com a tributária. Com a tributária menos ainda. Menos ainda, né? Porque o trabalhista, na verdade, ele está mais presente no dia a dia, Sim. né? E tem essa cultura de que, bom, uma reclamatória trabalhista eu vou perder, então alguma coisa eu vou pagar. E no tributário não é o dia a dia, sabe? Então as empresas, de uma forma geral, não tem essa consciência. Não tem essa consciência, não provisionam. Só que no trabalhista ainda que eu vejo que tem uma grande deficiência, eu diria, é que não é simplesmente provisionar um passivo de uma reclamatória. E a multa? E o problema de um processo no Ministério Público? E o problema de um TAC? Tudo isso, para mim, é passivo. Para mim, a multa que não sei as multas trabalhistas, assim, que não sei em que pé estão, assim, em termos de valores, mas e no tributário é algo parecido, porque vou deixar de recolher o tributo, mas a pessoa não pensa que ao deixar de recolher o tributo, ela pode ter um lançamento de ofício, né? E essa multa não foi alterada, ela continua 75%. O que é 75% de multa? A inflação de quantos anos? Nossa. Né? Então, existe é muito complexo, realmente. É difícil fazer o pessoal entender isso e mudar um pouquinho essa dinâmica, né? E eu quero piorar mais, porque a reforma tributária tem uma parte dela que fala das competências de recolhimento, de gestão dos tributos, e fala na competência concorrente para a judicialização. O que nós temos hoje? Tributos federais cobrados na Justiça Federal, tributos estaduais nas varas especializadas da Justiça Comum, leia-se ISS, ICMS, ITBI, IPVA e tudo mais, certo? A reforma tributária, com a criação do comitê gestor, muito embora o governo nessa proposta tenta manter ares pífios de federalismo, que é uma grande mentira, ele avocou para si a competência tributária e deixou os estados completamente subservientes à União, no meu modesto ponto de vista, né? Mas o que eu vejo hoje dessa competência concorrente, vamos fazer um exercício de uma reclamatória trabalhista, certo? Existiu um tempo de pejotização com recolhimento de IBS e CBS e foi reconhecido o vínculo. A Justiça do Trabalho, fazendo exercício de futurologia, pelo texto que nós temos hoje, eu não sei como é que isso funcionaria na prática, tá, gente? Mas a Justiça do Trabalho, o magistrado poderia cobrar o IBS e CBS recolhido incorreto da fase pejotizada. Porque hoje a Justiça do Trabalho tem competência para executar, me corrijam, as verbas trabalhistas e algumas questões fiscais, né? Sim, as contribuições ali, isso. Pela competência concorrente e no texto da reforma não exclui
Pelo contrário, coloca todo mundo no mesmo saco de gato, como a gente diz, e a Justiça do Trabalho agora vai ter competência para cobrar ou fiscalizar ou analisar o IBS e CBS de um período de pejotização? É uma dúvida que eu tenho, que eu não tenho. Se ela reconhecer o vínculo desse período, aí vai ter os recolhimentos, ela vai descaracterizar essa situação. Ela não pode, cara. Mas digamos que ela não reconheça o vínculo, mas que eu acho que daí entraria essa... Claro, a gente está tentando prever o futuro, né? Em tese, né? Ela não caracteriza o vínculo, mas percebe que há um recolhimento... Não houve o recolhimento tributário. Ou talvez vá ocorrer um oficiamento. Eu ia dizer, um oficiamento, para que seja... A gente não tem isso muito claro, né, Pablo, de como vai funcionar exatamente, porque nessa centralização da questão do contencioso em relação à CBS e ao IBS, a gente não sabe nem como vai ficar a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a competência do Judiciário em relação à cobrança disso, se realmente vai ficar centralizado. Estão falando em criar uma justiça específica para isso, né? Mais uma. E diz uma coisa, vocês veem alguma possibilidade de que talvez pudesse auxiliar nessa problemática de ter realmente uma atualização das tabelas de imposto de renda? Porque eu acho que isso hoje é uma grande pedra no sapato, né, para a questão dos contratos CLT, né? Porque se houvesse uma atualização, né, da tabela de imposto de renda que fizesse as deduções ali de uma forma mais condizente com a realidade, talvez muitos problemas a gente eliminaria. Isso é discutido nos âmbitos tributários? Como está na reforma da renda, né? Existe a possibilidade de chegar ao teto de R$5.000, né? Que é o projeto que tem de isenção. Ainda é muito pouco, né? Pouco, né? Mas é isso que estão cogitando, né? O que se tem hoje, naquela parte das disposições transitórias, é que o governo, em 90 dias, encaminharia, porque já não cumpriu, né? 90 dias da aprovação da emenda constitucional, o projeto sobre a reforma da renda. Tá? O que os bastidores das casas legislativas falam é que a Fazenda tem pronto, que ainda não entregou, porque está querendo concluir a primeira etapa da regulamentação da reforma. Veja. E cá para nós, pessoal, isso vai ser aprovado 20 de dezembro. PL 68 vai ser aprovado até 31 de dezembro. Nós temos aí 45 dias. Menos de 45 dias. 40 dias. E vai aprovar às 3 da manhã, numa madrugada, com os congressistas votando sem saber o que votaram. Né? 23, que vai cair. Essa e outras tantas que vai ser tudo junto. Tudo junto. A reforma sobre a renda existe nos projetos iniciais, alguns anteriores, tem um PL lá atrás, ainda na época do governo Temer, depois no governo do Bolsonaro, que o Paulo Guedes encaminhou micro-reformas na PEC 110, que era concorrente da 45, depois juntaram, e ele tinha um PL que tratava da reforma do imposto de renda. Tá? O que eu li na época e o que eu acho que está hoje ali em cima da mesa? Vão mexer sim na tabela, até o limite prometido na campanha do atual presidente dos 5 mil, que é quase nada. Vão apertar a tributação de dividendos, mas que não vai ser aquelas alíquotas pares mundiais, vai ser uma alíquota brasileira, certo? E de alguma forma vão tentar aliviar a tributação sobre a renda das pessoas jurídicas na ponta, a contribuição social é de adicional, e eliminar mecanismos que hoje as grandes corporações têm, que nem o JCP e algumas coisas nesse sentido. Que é ajuda sobre capital próprio, que é uma forma de distribuição de o meu grande o que eu não vejo hoje, só para concluir a tua pergunta, é que essa reforma da tabela vai atingir os altos cargos de gestão das empresas que trabalham com faixas muito superiores a 5 mil. E aí a gente mantém o mesmo problema. É isso que o receio que eu vejo que a questão da terceirização foi uma válvula, né, de escape para tentar fugir dessa questão do excesso da carga tributária. Por tudo que a gente falou aqui hoje, e vocês trouxeram esses pontos da reforma tributária que vão impactar, vai ficar sem saída. E aí o meu receio é que a gente volte àquele período, né, da informalidade para muitas situações. E claro que está cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez mais cercando e tal, mas em algum momento, porque a gente não consegue brigar com a realidade.
né? As pessoas vão achar uma Achar um forma, né, de tentar mais minimizar. barato. Exatamente. E aí a gente pode correr. Hoje, mal ou bem, muitos criticam a terceirização, claro, essas que são feitas de forma equivocada, como a gente falou, mas quer queira ou não, ela tem uma legislação, tem uma forma e, em teoria, teria um recolhimento, né, de tributos. Se por aquele lado ali também apertar demais, e não ficar inviável CLT, ficar inviável terceirização, o que vai ser feito? Alguma coisa vai ser feita. Mas eu entendo que o governo está se dando conta de uma outra situação, que é a questão do déficit previdenciário, tá? Em relação a essa situação de muita pejotização. Tá? Porque a gente está caminhando para uma pirâmide invertida, né? Sem dúvida alguma, com menos pessoas contribuindo. E eu acho que para as empresas não é só a questão, a grande dificuldade de contratar CLT também, não é só a questão específica do imposto de renda, é pesado para a pessoa física, mas a carga tributária sobre a folha salarial é muito grande. Olhem o que foi feito em relação à questão da substituição da contribuição previdenciária, né? dessa revogação gradual da desoneração da folha, desculpa. Né? Então, eu acho que assim, a reforma tributária está aí para 2 tributos em específico agora, e gradativamente nós não vamos mais precisar de um debate tão longo como está sendo agora, porque a reforma posta CBS e IBS é uma mudança de paradigma gigantesco. Né? É uma mudança muito grande. E, concomitantemente, essas outras reformas vão acontecer. A reforma da renda, tá? E daí talvez impacte realmente se persistir essa questão de tributação sobre determinado nível de patrimônio, sobre que eles consideram grande fortuna, né? Isso a gente vai sofrer com uma carga tributária, nós, pessoas físicas e as pessoas jurídicas, maior do que a gente tem hoje. É indiscutível. Até porque não há como fazer essas reformas, porque o dinheiro não dá em árvore. Exato. Ele tem que sair de algum lugar. Exato. Se eu aumentar o limite da tabela do imposto de renda, esse dinheiro que está comprometido vai ter que sair de uma outra conta. Porque quanto tu deixa de arrecadar passando a tabela do imposto de renda para 5 mil e depois para 10 mil, que nem isso seria suficiente só com a inflação do tempo que ela não foi corrigida. Estaria acima de 10 mil reais. Da onde que viria esse dinheiro que deixa de ser arrecadado? Eu não estou defendendo, né? Reforma administrativa, né? Exatamente. Fazer a reforma administrativa. Exatamente. E eu quero gastar menos. E eu quero deixar a granada em cima da mesa sem o pino, que é o seguinte, vamos para a informalidade? Então tá, bom, o doutor André disse que PJ é um problema, certo? Fernando disse, não, então não vai dar mais para ser CLT, vamos para a informalidade. O texto da reforma diz o seguinte, que o IBS e o CBS não incidem sobre o labor das pessoas físicas em razão da relação de emprego. Se eu sou uma pessoa física que estou informalmente prestando serviço para uma empresa, está depositando na minha conta Pix. o valor pelo Pix, eu vou ser responsável pelo recolhimento do IBS e CBS na física, coisa que hoje não existe. Não existe. E se eu não recolher, o meu tomador vai recolher por mim. Então, o flanco da fiscalização, além do trabalhista, vem o tributário forte, que hoje não está na mesa. E aí, meus caros, já me encaminhando para o final, que nós já estamos com o nosso tempo regulamentar lá em cima. Muito rápido, né? Eu vejo que nós temos que falar mais. Sem dúvida. E muito mais vezes, e já vamos deixar mais ou menos marcado uma outra oportunidade para o ano que vem para retomar esse debate, porque o tributário e o trabalhista, eu acho que eles vão andar juntos mais do que nunca. E esperamos trazer algumas soluções e notícias boas, porque hoje realmente o que a gente colocou aqui foi só pimenta. Só pimenta, né, Paulo? Essa tua receita ficou bem pesada. Bem pesada. Lembrando que tem uma granada em cima. Sem o pino. Não, o que eu posso falar para os empresários que nos escutam, né, e que eu sempre falo que Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, a gente nunca sabe se ele escreveu para o soberano governar ou para os súditos saberem o que o soberano vai fazer. Então, para não ser todo um legado ruim
de uma quinta-feira ácida, né? Que os empresários peguem essas informações e entendam o que não fazer e as oportunidades daquilo que a gente conversou aqui, daquilo que dá para fazer, com um bom planejamento, como manter a pejotização com os cuidados trabalhistas, mas tentando entender estrategicamente essa visão, né, Jane? Sem dúvida. Eu acho que, assim, volto a dizer assim, eu sou muito parceira de contadores, né? Eu acho que o grande mote aí é as empresas que não têm essa estrutura de fazer o planejamento ou departamentos específicos que estão trabalhando, e a gente sabe que tem empresas que já estão trabalhando na questão da reforma tributária há algum tempo, que se assessorem, né, que façam um exercício, que façam o dever de casa, que analisem, porque que contratem bons assessores, contratem bons contadores para poder estarem preparados para sobreviver. Porque não conhecer a fundo, ou pelo menos superficialmente as coisas, não é demérito para ninguém. Até porque a gente falava antes, né, é muita coisa. Todos os dias, diuturnamente. Então é impossível de conhecer tudo. Então o recado para o empresário é, não conhece, ficou tudo termos aqui que não entendeu porcaria nenhuma, desculpa o termo chulo, vá atrás de quem entende, vá se assessorar, tem tempo, mas invista um tempo, um esforço para que lá na frente não tenha um prejuízo muito maior do que... Exato. É pior se omitir, né? Muito pior se omitir ou ficar na inércia do que começar a fazer alguma coisa e de repente fazer errado uma vez, fazer errado duas, mas que realmente faça um movimento. E talvez achar até a oportunidade, né? Nesse... André? Não, sem dúvida. Acho que foi muito bacana o nosso bate-papo, né? E conversando a gente vê como é importante essa integração, né, dos comitês, né? E o nosso objetivo aqui realmente é alertar a classe empresarial, e já de minha parte aqui, penso que de todos já fica marcado aqui um próximo bate-papo aí para a gente, né, evoluir nesses assuntos, né? E outros que poderão certamente ter ligação, né? Então acho que foi bem bacana. Eu, assim, para deixar um recado final, queria parafrasear Benjamin Franklin, né, na promulgação da Constituição Federal Norte-Americana, que, por sinal, ela inteira tem menos palavras que só o nosso capítulo da tributação na nossa Constituição de 88, que foi emendada 132 vezes. Até agora. Né? Reza a lenda não é fato, né, que o chanceler francês, então, lá em 1789, quando foi promulgada a Constituição Norte-Americana, né, que Benjamin Franklin foi um dos pais dos republicanos, né, disse assim, parabéns, vocês têm uma Constituição agora, que maravilha, espero que ela seja de muito bom uso e que funcione muito bem, como aqui nós franceses estamos pensando, que vocês caminhem para a prosperidade. E aí Benjamin Franklin disse, olha, nós de fato temos uma Constituição. Ela está aí, está posta. Se vai dar certo ou não, eu não sei te dizer, porque nessa vida tudo é relativo, exceto a morte e os tributos. Né? E os tributos, né? Então essa é a frase que eu digo, os tributos são certos e a gente tem que lidar com eles. Pessoal, foi um prazer, um carinho muito grande. Espero que a gente possa repetir. Eu me despeço. Muito obrigado a todos. E estamos aqui sempre de braços abertos, comitês da SIC. Vamos seguir com a nossa sequência de podcasts. E hoje, então, a gente teve o prazer de receber o Contrab, juntamente com o Comitê Técnico de Assuntos Tributários, para falar um pouquinho aí da reforma tributária e o viés trabalhista. Muito obrigado a todos e até a próxima.